Olá, sou Elizabeth, estudante na instituição NEMAT, Polo em Sorriso. Estou cursando o 8º semestre do curso de Licenciatura em História. Estarei aqui fazendo a breve apresentação do TCC, a parte 2. O título do trabalho é O Ensino de História na Perspectiva das Relações Étnico-Raciais e Indígenas, na Lei 11.645. O subtítulo é Um estudo sobre as estratégias pedagógicas dos professores de História da Escola Estadual Mara Spinelli, em Sorriso, Mato Grosso. O trabalho de pesquisa está direcionado à Lei 11.645 de 2008. Pois no Brasil, a diretriz e base da educação nacional, desde 2008, ela passou a incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Existia-se uma lei criada no ano de 2003, que é a Lei 10.639. Era uma lei que era voltada apenas para a cultura afro. Como que era demonstrado o negro dentro dos livros didáticos? Como que era feito esse papel do profissional dentro da escola? Antigamente, nos livros didáticos, viam-se poucos registros sobre a história do negro. O que ele trouxe de contribuição para o Brasil? Foram poucas contribuições, e o negro ele é colocado de uma forma pejorativa, como algo ruim. Ele sempre estava apanhando, estava sempre sofrendo maus tratos. E com a criação dessa lei de 2003, ela veio mudar essa imagem do negro na sociedade brasileira. A lei veio trazer o negro como contribuição, como algo bom, como algo construtivo para o Brasil. Porque sabemos que o negro e o índio só veio agregar a nossa cultura, principalmente o negro, pois temos sua contribuição na culinária, na vestimenta e em todos os setores da nossa vida. Só que até esse momento da criação da lei, não se existia isso. Via-se o negro como um ser ruim. Não traziam a história do negro no livro didático, bem como a contribuição dele na área rural, na área urbana, na questão da indústria. Porque se não fosse eles trabalhando com sua mão de obra, não teríamos um Brasil como temos hoje em dia. Não teríamos um mundo como temos hoje em dia. Então, a Lei 11.645, ela foi criada 5 anos depois que foi criada a Lei 10.639. Ela fez o quê? O que essa lei fez? Ela fez a união, a cultura afro com a cultura indígena. Então, pensou-se assim nessa alteração da lei, porque a Lei 10.639, ela veio alterar a LDB. E depois, 5 anos depois, pensou-se, opa, vamos pensar diferente. Já que nós temos uma lei que ela vem mostrar a cultura afro, por que não vamos mostrar a cultura também indígena? Sendo assim, criou-se essa lei. Estudiosos que estavam lá à frente estudaram e pensaram-se em uma lei que unisse as duas vertentes, os dois temas. E a partir daí, começou a ser trabalhado dentro das escolas de uma forma diferente. Então, como o professor, a qual foi um dos entrevistados, falou na entrevista, o professor 1, ele fala assim que ele estava dentro da escola e dentro da sala do educador começou a ser trabalhado essa lei. Quer dizer, quando ele teve a oportunidade de adentrar dentro de uma sala como educador, ele já começou a trabalhar essa lei. Pois se o racismo parte também do profissional, como que ele vai conseguir passar essa visão? Como que ele vai conseguir passar essa visão diferente para a criança em sala de aula? Então, o educador é a mudança. Nós somos o espelho para o aluno. Sendo assim, se tivermos uma postura inadequada, como que vai ser mudada? Essa lei, ela vem fazer uma grande mudança na educação, principalmente no currículo escolar, porque os livros didáticos até então não trabalhavam dessa forma diferenciada. Então, quando se começou a trabalhar nos livros didáticos, português, matemática, história, geografia, artes, pois todas as disciplinas traz um pouco sobre a história da cultura afro e também da cultura indígena. Então, qual foi a contribuição do indígena para o Brasil?
Qual tem sido a influência da cultura indígena para a identidade brasileira? Qual foi a importância deles para a sociedade brasileira, a nossa nação brasileira? Não foi só na língua portuguesa que tivemos a influência indígena. Sua herança e contribuição para a formação da cultura brasileira vai além. Passa da comida, a forma como nós curamos de doenças. Outro benefício que herdamos da intensa relação dos índios é a floresta, em relação às plantas e ervas medicinais, né? Temos aí como exemplos o cupuaçu, o caju, a farinha de mandioca, são algumas das influências culturais indígenas na sociedade brasileira. Então, qual foi, né, e qual tem sido a importância da cultura afro para o Brasil? Os africanos contribuíram para a cultura brasileira em uma enormidade de aspectos. Temos como exemplo a dança, a música, a religião, culinária, o idioma. A influência da cultura africana é também evidente na culinária regional, especialmente na Bahia, onde foi introduzido o dedenzeiro, uma palmeira africana da qual se extrai o azeite de dendê. Na música, a cultura africana contribuiu com os ritmos que são a base de uma boa parte da música popular brasileira. A lei traz grandes mudanças, ela vem mostrar, pois o nosso país ele é um país miscigenado, é uma mistura de culturas, e o negro faz parte e o indígena também. Eles principalmente fazem parte disso tudo. A Lei 11.645, ela vem porque ela incorpora a temática da indigenista ou indígena. Então, a justificativa da escolha do tema desse trabalho, a escolha do tema é pautada na minha vivência, particular minha. É pelo fato da minha etnia ser negra e, sendo assim, me senti instigada como ex-aluna da escola pública, agora acadêmica de História, quase formanda em licenciatura em História, futura professora. Logo me senti incentivada em saber de que forma o profissional está trabalhando essa lei. E eu tenho interesse no estudo do tema e saber de como é abordado o estudo em sala de aula, como o profissional está se portando. De que forma ele vai inserir essa lei dentro do currículo, dentro do planejamento escolar, dentro da metodologia. De que forma o aluno vê essa lei? De que forma ele vai ser um ser pensante? O objetivo geral do trabalho é identificar e compreender os desafios e estratégias que os professores de História, a partir das suas experiências no cotidiano das suas aulas de História, do ensino fundamental e médio da rede pública da Escola Estadual Mário Spinelli, na cidade de Sorriso, Mato Grosso. Então, qual é o objetivo? É identificar e compreender quais são os desafios e estratégias que esses profissionais estão enfrentando no dia a dia de suas aulas. A proposta da pesquisa é a divulgação e produção de conhecimento na área da educação, que possam direcionar tanto os profissionais da educação, estudantes na formação de professores, como toda uma comunidade atento às discussões a que propõe a Lei 11.645, no que diz respeito à formação de atitudes, posturas e valores de cidadãos para interagirem na construção de uma nação democrática em que todos igualmente tenham seus direitos garantidos e sua identidade valorizada. No êxito da pesquisa, pretende-se aprofundar a reflexão sobre as relações étnico-raciais nos sistemas de ensino nas escolas e refletir sobre algumas indagações referentes ao processo de implantação da Lei 10.639 e suas diretrizes curriculares. A pesquisa ela se dirige para a ação e a intervenção social e seus resultados poderá contribuir para a construção de um panorama sobre as práticas pedagógicas levadas a cabo em escolas públicas, indicando, para além de sua existência, níveis de compreensão e grau de enraizamento da temática africana e afro-brasileira nas instituições escolares. Isso permitirá também se esse tema se apresenta com maior ou menor consonância
com os princípios da Lei 10.639 e das orientações contidas no Plano Nacional das Diretrizes Curriculares e Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais no Brasil. O objetivo específico do nosso trabalho é buscaremos estudar o impacto da implantação das leis 10.639 e da Lei 11.645, com recorte específico para os temas ligados às relações étnico-raciais afro-brasileira e indígena, de acordo com a Lei 11.645, e seus desafios e dificuldades identificadas a partir do relato desses professores de História. Então, qual foi o impacto da lei para a educação? Qual tem sido os desafios para o professor de História? Qual foi a mudança que essa lei trouxe para a educação? A lei veio mudar a imagem do negro na sociedade brasileira. Veio trazer o negro como contribuição, como algo bom, como algo construtivo para o Brasil. Tais leis pretendem tirar os afrodescendentes e os indígenas da escuridão a que eram renegados e mostrar sua importância para a formação da nossa sociedade. O problema de pesquisa é levantar quais as principais dificuldades que foram encontradas durante o processo de implantação das leis sobre as relações étnico-raciais e indígenas pelos professores em sala de aula. A implantação das leis não foi só um ato educacional, mas também um ato político e pedagógico, pois que questiona até mesmo o que era e de que maneira era ensinada a história dessas culturas em sala de aula. Também como as pessoas que eram fora dessa cultura se relacionavam com o que pertenciam, fazendo assim um paradigma social entrar em choque dentro do ambiente escolar. A Lei 11.645 visa a valorização do patrimônio histórico, cultural afro-brasileiro e dos povos indígenas, com a inserção de uma educação comprometida com a eliminação da discriminação étnico-racial nas escolas e com a transformação de forma positiva do papel do negro e do indígena na construção da história do Brasil. A metodologia utilizada para a coleta de dados do nosso trabalho, para tanto, utilizamos da metodologia da história oral, centrada na perspectiva do embasamento teórico de Michel de Certal, do qual a memória e os relatos de experiência do cotidiano de professor permitirá olhar o passado para compreender os desafios do presente e do futuro. No caso, realizou-se a entrevista, nosso trabalho, realizou-se a entrevista composta por 9 questões abertas, utilizando o aparelho de celular como aparato tecnológico para intermediar a entrevista com 2 professores da Escola Estadual do município de Sorriso, Mato Grosso. Como neste momento o mundo enfrenta a pandemia, tivemos que realizar a entrevista por chamada de vídeo WhatsApp. E assim, sendo uma pesquisa de campo, onde utilizaremos de artigos, livros, periódicos e outras publicações de cunho científico, sendo ela qualitativa, pois estarei trabalhando com fatores históricos e acontecimentos. E aqui eu finalizo essa breve apresentação, agradecendo desde já, externando aí os meus agradecimentos à professora e mestre Jéssica Ingrid, e o professor Dr. Oséias e os demais colegas que irão assistir essa breve apresentação. Obrigado, tudo de bom para todos nós. Olá pessoal, sou o Juscelino Lima Roseira. Vou falar sobre a Lei 11.645 de 2008. A lei torna obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira e indígena. Lei criada em 96, mas foi preciso alterar. Primeiro, o ensino obrigatório a cultura, o ensino de história sobre a cultura afro-brasileira.
Aí depois em 2008 foi a cultura indígena. A cultura indígena foi obrigatório para completar o estudo da cultura afro-brasileira e indígena, as duas. E essa lei, esse é o primeiro nosso trabalho, né? Nosso trabalho é um estudo, sobre as estratégias pedagógicas do colégio Mário Spinelli, para nós fazer o nosso TCC. Nosso TCC da Unemat, né, que estamos fazendo agora, nós estamos terminando agora, aí esse ano de 2021. Aí esse estudo, voltando lá sobre o estudo sobre os estudos dessas culturas afro-brasileira e indígena. Essa cultura é um investimento do governo para através das escolas, aí um estudo que serve para ajudar na formação social, no entendimento social do brasileiro. A união desse povo é o foco desse estudo. A importância é muito desse estudo, porque muito proveitoso esse entendimento, né? O estudo dessas culturas, ela ajuda no crescimento, na formação, na educação desse povo, que precisa tanto, um povo que não tem a sua moral, a sua dignidade, como deveria, como tem os brancos, deveria ter igualmente os brancos. E quem é responsável por só está a escola, que é o órgão que traz o conhecimento científico para esse povo. Esse povo ele tem que se civilizar para ter um emprego digno. Ele não pode viver só nessa cultura antiga. Esse povo ele precisa se civilizar igual os brancos e fazer uma sociedade só. E para isso, esse povo precisa da educação, né? Esse povo precisa, quer dizer, a vontade deles é muito importante. A escola faz parte dela, mas a escola não é obrigada a fazer ninguém ir para o colégio, ela faz a parte dela. Através mas de qualquer maneira, em tudo esse povo ele se encontra atrás da cultura europeia, do povo branco. Então, só resta levar a educação para esse povo ter a sua dignidade. Todo mundo necessita do estudo para isso, né? Para ter um bom emprego e para ter uma vida melhor, ter o seu respeito, né? Que é fundamental.